Sabemos que veículos são máquinas complexas e que possuem diversos componentes fixos e móveis, e que esses estão sujeitos aos desgastes devido à própria corrosão com o passar do tempo, também devido ao uso. Sabendo disso, eu preparei esta aula para que a gente possa entender um pouco mais como é feita a manutenção do veículo. Meu nome é George, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. E se você já gostou da proposta do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante ao canal a continuar a crescer. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Nesta aula, o que é que você irá aprender? O que é a manutenção automotiva? Como é feita a base, do que se fundamenta a manutenção automotiva, quais são os principais tipos de manutenção que são realizados no veículo e como fazer o controle desta manutenção no veículo, beleza? Então, afinal, o que é a manutenção automotiva? Nada mais é do que um conjunto de ações que tem a finalidade de prolongar a vida útil do veículo. Sem essas ações, o veículo poderia durar talvez até apenas 30 mil quilômetros, o que é uma coisa indesejável devido ao alto custo que um veículo possui, Então, essas ações podem fazer com que a gente substitua peças defeituosas ou até mesmo evite o desgaste das mesmas, Então, baseado nisso, nós temos três bases em que a manutenção automotiva vai sempre levar em consideração para fazer as suas manutenções. A primeira delas é o tempo. O tempo porque vários componentes vão se desgastar com o tempo. Eles têm uma durabilidade devido à exposição à temperatura, ao tempo, à corrosão química. Então, devido a diversos tipos de exposição, mesmo que não dê a quilometragem, você deve substituir por causa do tempo. A segunda delas é a quilometragem, que se baseia ao uso que você dá ao veículo, E ela não é um elemento extremamente preciso, justamente porque na mesma quilometragem você pode dar usos diferentes ao veículo. Então imagine que um veículo você pode percorrer 1000 quilômetros com o pé embaixo, em alta velocidade. Também você pode percorrer 1000 quilômetros bem tranquilo. Você pode percorrer 1000 quilômetros com muito peso no seu veículo. Também você pode percorrer 1000 quilômetros sem carga nenhuma, com o veículo praticamente vazio. Mas a quilometragem, ela leva em média uma estimativa. E isso vai acarretar em um pequeno problema que eu vou falar mais para frente, beleza? E por fim, baseado no defeito apresentado. É quando aquela luzinha da injeção acende ou você escuta um barulho no funcionamento do veículo, Então você faz a substituição, que é a correção daquele problema devido à apresentação do mesmo. Então, baseado nessas três premissas, esses três princípios da manutenção automotiva, então baseado no que falamos aqui, nós temos 4 tipos de manutenção que são empregados do veículo e que não é que uma é melhor do que a outra, apenas são aplicações diferentes. Se você seguir as aplicações que eu vou falar aqui, você não vai ter problema nenhum. Então, preste bastante atenção, beleza? A primeira delas é a manutenção corretiva, que consiste em nada mais do que substituir a peça baseado no defeito apresentado. Então, a peça vai apresentar um defeito, você identifica que aquele defeito foi apresentado e você faz a substituição dela. E quando é que ela é indicada? Quando a peça provocar um defeito, ela não gerar outros problemas e nem afetar a segurança direta no caso do motorista e dos seus passageiros. Vou dar um exemplo aqui, digamos uma luz do pisca, uma luz do farol. Se ela vier apresentar um defeito, ela não vai comprometer diretamente a sua segurança, Você vai ter um farol ainda que está sendo utilizado até às vezes mesmo um farol auxiliar e você não vai ficar 100% sem iluminação. E você fazer a substituição dela baseado no tempo ou no uso vai ser algo muito estimado. Você não tem como prever que uma lâmpada vai queimar. Para prever isso, o custo seria mais elevado do que você fazer a substituição quando ela vier a dar um problema. Então, você deve sempre utilizar a manutenção corretiva quando o problema que surgir não for prejudicial nem ao veículo, nem à sua segurança, beleza? Mas e agora? E caso seja o contrário? Caso a peça que apresentar um defeito gerar um grande dano para o veículo em si, digamos a correia dentada, que se ela vier a se partir, se ela vier a apresentar um defeito, você pode perder o seu motor, você pode danificar gravemente o seu cabeçote. Como é que você faz? Através da manutenção
preventiva, que ela se baseia em uma estimativa de tempo e também de uso baseado na quilometragem do veículo. Então, o que acontece? Quando você faz a manutenção preventiva, você vai seguir, no caso, o manual do proprietário do veículo, e nesse manual vai ter uma carta de manutenção. Nessa carta vai indicar qual é o período de substituição dessa peça. Se você não substituir nesse período, você estender, você já está correndo um risco baseado no que o próprio manual do fabricante sugere, né? E qual é o principal problema desse tipo de manutenção? Justamente porque ela é onerosa, porque você vai acabar, de certa forma, substituindo peças que elas ainda poderiam durar bem mais, né? Então, para que você possa diminuir o custo da manutenção, é previsto um terceiro tipo de manutenção, que é a manutenção preditiva, e que ela deve ser indicada com muito cuidado. Você não deve sair aplicando ela de qualquer maneira, porque ela é muito perigosa. E vamos entender um pouquinho dela. Então, o que é a manutenção preditiva? A manutenção preditiva ela se baseia em você fazer uma análise de quanto aquela peça ainda pode durar baseado no quanto ela se desgastou. Então vamos entender aqui baseado em um exemplo. Imagine as pastilhas de freio. Então, se você trocar as pastilhas de freio baseado na quilometragem, o que irá acontecer? Vai ter gente que pega trânsito todos os dias. Então, o seu desgaste de pastilha de freio vai ser bem mais elevado, uma vez que ele tem que pisar bastante no freio. Diferentemente de uma pessoa que ela pega trânsito esporadicamente, né? Ela pega um trajeto totalmente livre. Então, só as pastilhas de freio, elas vão durar bem mais. Então, baseado nisso, o que acontece? Você pode fazer uma análise. Então, digamos assim, que a cada um período de tempo, a cada quilometragem, ela teve um desgaste, digamos assim, de 1 milímetro, hipoteticamente. Então, se ela ainda tem 10 milímetros, você ainda pode dizer, então você faria inspeções regulares, e quando tivesse cerca de 8º para o 9º período, né, você poderia fazer a substituição dessas pastilhas, né? Ou seja, você rendeu ela o máximo que ela poderia render, né? Não fazendo a substituição antes e jogando o dinheiro fora. Contudo, qual é o grande problema? É se você errar essa predição, né? Se você errar o quanto vai durar essa peça. Se você fizer isso, o que irá acontecer? Por exemplo, nas pastilhas de freio, você irá danificar o disco de freio. Ela vai comer toda a lona e quando acabar essa lona, ela vai acabar entrando ferro com ferro e danificando o disco de freio. Então esse é o principal problema. É como você vai ter precisão na hora de predizer, né? Na hora de afirmar qual seria o prazo de vida dessa peça. Então há um grande problema em você utilizar este tipo de manutenção, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode, neste caso, fazer a manutenção preventiva para não correr o risco, né? Para não evitar com que haja danos, ou você pode ter um coeficiente de segurança, né? Uma relação de tempo um pouco reduzida, justamente para que você renda um pouco mais que a preventiva, mas não até o limite a ponto de talvez correr um risco de segurança ou de danificar o veículo gravemente. Por fim, a quarta manutenção que nós podemos efetuar no veículo é uma manutenção de adaptação ou correção. O que seria isso? É quando você dá um uso diferente para o que foi projetado o veículo ou se o veículo tiver aqueles famosos defeitos crônicos. Então imagina que você tem um veículo e que você pega a estrada de chão. E no manual do fabricante ele indica um tipo de pneu, né? Um pneu que é misto, mas 70% asfalto, 30% terra. Só que seu trajeto é maior de terra. Então você pode fazer essa adaptação. Seguindo, claro, critérios das dimensões do pneu que seja de maneira mais adequada para atender essa necessidade, fazendo a substituição por um pneu, digamos assim, off-road. Mas qual é o grande problema dessa manutenção? O problema é porque você vai afetar outras peças das quais não foram projetadas para aquele uso. Geralmente os terrenos de terra são mais acidentados, então você vai ter maiores problemas com as peças da suspensão de uma maneira geral, né? Você vai ter esse problema porque os terrenos acidentados vão provocar maiores danos à suspensão do veículo, né? Então, mas no caso consegue dar uma destinação melhor para aquele veículo, né? Então, cada uma dessas manutenções, principalmente essa última, deve ser feita com rigoroso controle, né? E por pessoas que têm uma experiência, para que não possa danificar o veículo ainda mais.
Tudo bem? Então, no manual do proprietário do veículo, existem as cartas de manutenção, onde indicam a manutenção por quilometragem ou a verificação por quilometragem ou por tempo. Existem essas cartas e você deve fazer o possível para seguir rigorosamente entre elas. E não caia nesse mito. Ah, eu comprei um óleo para o meu veículo que o original é um óleo para 5.000 e aqui eu tenho um óleo que o XYZ indicou que é um óleo para 10.000. Então, se eu colocar esse óleo para 10.000, eu vou poder utilizar o veículo com uma manutenção prolongada devido a isso. Se você fizer isso, você está descumprindo o que é o projeto, que o veículo foi testado em bancada, em várias situações das quais não foi projetado. Inclusive, vários veículos estão dando problema devido à substituição por óleos que não são indicados no manual, né? Que são justamente esses veículos que possuem aquela correia banhada a óleo, né, dos veículos que são 3 cilindros com correia banhada a óleo, e que o próprio óleo do motor dele possui aditivos para aquela correia. E quando a pessoa faz a substituição baseada no que XYZ falou, você acaba não tendo esses aditivos naquele óleo e danificando a correia, e que ela justamente foi projetada banhada a óleo para que pudesse durar mais, e acaba tendo um efeito contrário, não por causa do projeto do motor em si, mas por causa da manutenção que foi feita de maneira inadequada. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. E este vídeo foi a pedido de uma inscrita aqui do canal. Se você também tiver sugestões para vídeos, você quiser ver algum vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar aqui nos comentários que, se eu ver assim que for possível, eu vou tentar fazer um vídeo especificamente à sua necessidade. Então, se você também tiver alguma dúvida, sugestão ou agradecimento, também pode deixar aqui nos comentários que o mais brevemente possível vou responder. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.